prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores. Hoje, caros irmãos, nós vamos falar aqui para toda essa região do Vale do Paraíba, o Brasil inteiro, através do YouTube. E hoje, realmente, para mim, é um momento de muita reflexão. E para todos nós, todos que estão em sintonia conosco, porque é um assunto que gera uma polêmica, gera muita discussão entre as pessoas. Nós vamos falar da violência, falando da violência em todos os sentidos. Violência não só contra a mulher, mas violência no trânsito, a violência no futebol, caros irmãos, que é uma coisa impressionante. Como que pode? Nós tivemos agora recente o carnaval em que todos estavam juntos, unidos, não só nas escolas de samba, em todos os blocos, mas nos parques, nas avenidas, todo mundo junto e sem esse problema de racismo, de preconceito, mas ainda existe no futebol. E isso é muito triste. Quando nós falamos de esporte, futebol, eu vou me lembrar também as Olimpíadas. E nas Olimpíadas, caros amigos e irmãos, não tem disso. Essa coisa de racismo, de um achar que o outro é melhor ou maior que o outro, não existe isso. É uma igualdade em geral. Todos nós somos irmãos. Nós estamos aqui, não tem essa de diferença na pele ou no rosto, mas existe um respeito nas Olimpíadas. E é esse respeito que nós temos que levar para todos os lugares, não só com relação ao futebol. Eu posso falar de futebol porque eu conheço um pouco, e na minha mocidade eu cheguei a jogar futebol aqui na cidade de Taubaté. Aliás, nós montamos a primeira equipe do futebol feminino na região. Nós aqui da região de Taubaté, através do nosso grande amigo, o Padre Correia, no IDESA, nos ajudou. Ele comprou as camisetas, o uniforme e deu muito apoio a todo o futebol feminino. E na nossa equipe, nós não tínhamos essa questão de enfrentar racismo, não. Todos éramos irmãs, todas juntas, jogando com maior empenho, com maior amor, jogando por amor. Não pela questão do futebol profissional, se bem que todas, caros irmãos e amigos, todas elas jogavam muito bem, além de bonitas, muito bonitas, e jogavam muito bem futebol de campo. Jogamos sim aqui no Joaquinzão, na cidade de Taubaté, e fundamos o futebol feminino na região. Nós só tivemos a questão do preconceito com relação aos órgãos oficiais, né? CDB, o Conselho Nacional de Desporto, CND, por causa que éramos mulheres e havia o preconceito, aquele medo, receio que fosse atrapalhar o futebol masculino, coisa que não existe isso. Hoje nós vemos tanto as mulheres como os homens fazerem sucesso no nosso futebol brasileiro, não é mesmo? Então, caros irmãos, quando eu me reportar a violência no futebol, eu vou falar da questão não só do Vinícius, que está lá na Europa jogando e que faz um sucesso, mas que sofre a questão do racismo, com esse agora recente aqui na região nossa aqui da América do Sul, esse jovem que também sofreu o problema do Clube Palmeiras, que também sofreu questão de racismo. Nós temos que ver que o esporte
não tem essa questão de ver o fulano pela cor da pele, pelo seu rosto. Não, você tem que ver o atleta como um grande atleta que está ali se empenhando, jogando. E não tem essa de que é esse, aquele. Não, não tem essa da cor da pele. Todos nós somos irmãos. Como dizia o grande Martin Luther King, o grande mestre da paz, não é? E nós temos que ver dessa forma. E quando eu vou refletir sobre violência, não só na questão do racismo, nós somos contra o racismo, e também a questão da mulher. Essa mulher que está sendo cada vez mais sofrendo violência, não só nas suas casas, mas nas ruas, em todos os locais, também no ambiente de trabalho. Então nós temos que buscar o respeito pela figura feminina, pela figura da mulher. Nós tivemos agora recente o Dia Internacional da Mulher, que eu fiz um programa especial para todas as mulheres, e nós também falamos da questão nós temos a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres com relação ao feminicídio. Mas, infelizmente, caros irmãos, amigos, telespectadores, a mulher ainda vem sofrendo com essa questão de jovens bem assim, adolescentes, não só jovens solteiras, mas mulheres casadas que sofrem violência junto ao marido, junto aos filhos. Isso não deve existir, porque a figura da mulher é importantíssima. Sim, a mulher é muito importante porque ela é a mola mestra da família. Ela é o quê? O equilíbrio dentro da família, o equilíbrio emocional. É aquele lado sensível da mulher. E a mulher com isso sofre muito, levando a mulher à depressão, como eu falo aqui em meu livro, que lutando contra a depressão e o câncer, algumas até contraem sim as células cancerígenas. Por quê? Elas passam a ficar fechadas em si mesma, e aquele lado fechado do mutismo, como ela não se abre, não desabafa, ela vai se entregando e a doença de repente vem pelo lado genético, hereditário, e em vez dela enfrentar, ela se entrega. Então não deve existir isso, caros irmãos. Nós temos que lutar sim pelo respeito, pela consideração, a figura feminina, a figura do atleta, o atleta, não só o esportista ali no campo de futebol, mas o esportista, o atleta em todos os sentidos, não é mesmo? E também na questão do trânsito. Caros irmãos, como que pode a pessoa dirigindo, hoje você pode dirigir não só o carro, a moto, uma bicicleta, quantos não são atropelados na sua bike, não é mesmo? Então, essa questão tem que haver um devido respeito. Se Deus nos dá o livre-arbítrio e as escolhas, nós temos que buscar, através dessa luz que nós temos do Criador, toda essa equipe de arcanjos aqui do nosso lado, em todos os momentos da nossa vida, pedir muita paz e equilíbrio ao ser humano. Por quê? A pessoa, quando ela dirige, muitas vezes ela sai um pouquinho da sintonia. Ela às vezes está pensando em problemas, pensando na família, nas suas dificuldades, e de repente ela vai acelera, e nesse acelerando, às vezes ela não para pensar, e quando vê, bate.
Nós temos sim que ter respeito, equilíbrio. Esse equilíbrio, quando você pegar o seu carro, a sua moto, a sua bike, pede, orai e vigiai-vos. Orai, peça proteção a Deus, proteção aos arcanjos, porque nós estamos numa selva de pedras. Exato. Hoje, em nosso programa sobre a violência, eu posso dizer que nós estamos diante de uma selva de pedras. Em nosso programa hoje eu trouxe até muitas flores, flores realmente violetas, as violetas que são maravilhosas, e também alguns de artesanato e que enfeitam o nosso programa. Assim como esse CD de relaxamento que eu gravei no ano 2000, falando da questão do equilíbrio, do amor, o amor à mãe natureza e fazendo todo um trabalho de reflexão, de relaxamento, desde a cabeça até os pés, e falando do ruído dos pássaros, das flores, da mãe natureza, do amor a todos, o amor incondicional, o amor integral. E isso nós devemos ter. E fazer com que a nossa essência, buscar em nosso eu interior a nossa essência. Quando você estiver ali no trânsito, dirigindo, e vê que uma pessoa está muito afoita, que a pessoa está assim muito desequilibrada, você mentaliza tudo de bom para aquela pessoa. Não mentaliza coisas ruins, mas mentaliza o bem. Mentaliza um anjo de guarda, protegendo aquela pessoa. E para você, busca sempre o seu equilíbrio, o seu ponto, sabe, assim, o nosso ponto em que nós conseguimos estar em sintonia com o amor de Deus. Porque Deus nos dá esse equilíbrio, esse amor, e vai de nós sabermos dosar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando estiver dirigindo, não se atenha a livros, ao celular, muito menos. Quando você pegar o seu celular ali, né, às vezes a pessoa quer assim atender ou quer ver o celular, de jeito nenhum. Deixa o celular ali encostadinho, num canto que não vai trazer problemas, porque muitos acidentes são levados por esses impulsos nervosos. Então, saber trabalhar os impulsos nervosos, a raiva, o medo, a angústia, o orgulho, principalmente o orgulho. Essas pessoas que se acham, o meu carro é melhor que todos, então eu estou aqui na rodovia Dutra, ou na rodovia Bandeirantes, ou na Dutra, eu posso correr à vontade, e começa a correr que nem um louco, não é? Eu lembro, caros irmãos, uma vez dirigindo nessa estrada maravilhosa aqui que nós temos aqui no Vale, que leva de São Paulo ao Rio, né? Não na Rio Santos, mas aqui na Ayrton Senna, Carvalho Pinto, eu dirigindo, né, o meu carrinho tranquila, com equilíbrio, passou um Porsche, um carro, um Porsche, e passou que nem um avião do meu lado. E ele olhava assim, sorrindo, como se dissesse, coitados, não é? Mais adiante, o que aconteceu, caros irmãos? A polícia rodoviária estava multando esse carro Porsche, né? Com dois senhores. E eles rindo, como se dissessem, tudo bem, esse dinheiro pra gente é o de menos, são aqueles que só pensam em ter e mais ter, e não pensam no seu ser, né? Na sua essência. Aí nós passamos por eles, aí
eu olhei assim, ainda dei até tchau, como se dissesse tchau, fique em paz, fica com Deus, né? Que eles precisam de Deus. Alguns são levados pelo outro caminho, né? O caminho do mal, porque só quer saber de ter e corre que nem, né, um louco pela estrada. E fomos. Mais adiante, na mesma estrada aqui da Ayrton Senna, passa o Porsche por nós. Vum! E eu ainda falei para os meus filhos, falei, nossa, o mesmo carro que foi multado novamente em correria total. Que nessa correria total, ele pode bater num animal, pode bater noutra pessoa, não está nem aí, não é? E mais adiante, quem que eu encontro? O carro parado do lado dali do acostamento e a polícia rodoviária multando pela segunda vez o carro, o Porsche, que estava em alta velocidade. Aí nós passamos e damos tchauzinho novamente para esses senhores. E esses senhores já não sorriam tanto não. Por quê? Porque estavam levando mais advertência, não é? Da polícia rodoviária. Então, caros irmãos, nós estamos nesse mundo e Deus mostra a gente o livre-arbítrio das escolhas, né? Nós temos a liberdade para escolher, só que alguns buscam o seu equilíbrio, a sua essência, e outros não. Outros, porque têm muito dinheiro, se acham, sabe, na possibilidade de correr demais da conta, não estão nem aí se bate em alguém ou mata alguém, como alguns casos aqui na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro ocorreu, né? Da pessoa vai no seu carro todo de luxo, bate num inocente naquele carro, mata a pessoa e não está nem aí. Então, isso é muito triste, caros irmãos. Se nós temos cuidado com os cãezinhos, os animais que estão nas estradas. Por exemplo, eu morei alguns anos na Serra da Cantareira, em São Paulo, que realmente foi um momento maravilhoso em nossas vidas. E lá na Serra da Cantareira, nós protegíamos todos os animais. Às vezes você passava pela estrada de Santo Inês, e às vezes um bichinho ali atravessando a estrada, sim, ou um macaquinho, sabe, um bichinho ali. Então a gente tinha esse respeito, sabe, a gente dava sinal para os colegas, os conhecidos, amigos, para ir, sabe, maneirando, né, não? E a gente tinha respeito, mas hoje em dia não existe mais. Eu fui recentemente na estrada de Santo Inês, ali na Serra da Cantareira, e vi que os carros, muitos carros de São Paulo, da cidade de São Paulo, estão invadindo ali. Invadem de uma forma que eles não estão nem aí com a serra, com a mata, com o povo, não é? Então, nós temos que ter respeito. Respeito no trânsito, respeito ao ser humano. Se a gente tem receio de matar uma formiguinha que seja, né? Uma formiguinha, uma vespa, um bichinho, ainda mais matar alguém, um ser humano, que, sabe, poderia ser um filho nosso, não é mesmo? Um filho, sim. Eu lembro de um caso de anos atrás, de um professor que, ao sair da sua casa, ele estava na garagem, não percebeu que o bebezinho, o filhinho que estava engatinhando, foi ali próximo ao carro e ele, sem perceber, sem querer, atropelou. Esse homem enlouqueceu, caros irmãos. Foi muito triste, uma situação muito delicada, muito triste. Então, acidentes ocorrem, só que nós podemos evitar. Eu tenho um costume, que eu vou comentar com vocês, de respeito ao caminhoneiro. Como é esse costume?
É um costume antigo no trânsito. Antigamente, as pessoas tinham um costume ao atravessar. Estava ali, um exemplo, estou na Via Dutra e vou ultrapassar carretas, caminhões, essas carretas duplas, que é difícil de atravessar, não é? De ir adiante. Aí é só você buzinar, buzina pedindo licença, como se você estivesse pedindo licença no trânsito. Ó, meu amigo, estou atravessando. E depois de atravessar, buzina agradecendo. Você acaba fazendo amizade com os caminhoneiros. Eles ficam assim tão agradecidos que eu já tive caminhoneiro que me seguiu até a entrada do meu destino, pela Dutra, e ele dava tchau, meus filhos queridos também davam tchau, meus netos, todos dando tchau para o caminhoneiro. E o caminhoneiro fazia também tchau. Uma vez eu cheguei a levar 2 cães, e olha, levar 2 cães numa caminhonete, ali na traseira, cães bons, né? 2 cães que estavam bem, tomaram uma medicação para fazer a viagem, mas um deles, a medicação não funcionou muito bem, então nós tínhamos que tomar cuidado. E aí uma carreta e um outro caminhão viu que eu carregava, eu tinha uma carga viva na minha caminhonete. E aí eles passaram, um deles foi na frente, o outro atrás, mas assim, conseguindo controlar um pouco o trânsito, para que ninguém batesse, para que ninguém se aproximasse. E os 2 cães chegaram ao destino bonzinhos, em paz, sem problema. Então, caros irmãos, vamos agir com segurança, com equilíbrio, trazendo aqui de dentro o nosso amor incondicional, que é esse amor que Deus nos ensina a ter por todos, não só pelo ser humano, mas pelos animais, pela mãe natureza, o respeito às plantas, o respeito a todos. Então, isso nós precisamos ter sempre, até mesmo no trabalho. Se nós estamos desenvolvendo um trabalho e no nosso trabalho nós encontramos algumas dificuldades, procurar enfrentar, mas enfrentar com equilíbrio, enfrentar com segurança, trazendo daqui de dentro, da sua essência, essa questão do amor, do perdão, da desculpa, saber desculpar o colega, saber perdoar por uma falta, e também nas famílias. Nas famílias, em geral, está faltando isso. Sim, está faltando essa questão do respeito. O respeito entre marido e mulher, respeito entre os filhos, nas escolas principalmente, em que a gente vê assim na violência a falta de respeito contra os professores. Isso não pode existir nunca, caros irmãos. Nós temos que ter na figura do professor, do mestre, um grande amigo. E essa sabedoria que nós vamos cada vez mais desenvolvendo dentro de nós devemos muito a todos os nossos amigos professores. Então, ter respeito nas escolas, no trabalho, na academia, nos esportes em geral, não só no futebol, mas também na natação, em tudo que nós desenvolvemos no dia a dia, na cidade de São Paulo, no metrô, nos ônibus em geral, e não haver aquela questão da falta de respeito dentro dos ônibus, sabe, no metrô. Mas eu me lembro
muitos anos atrás, eu morei muitos anos em São Paulo e gosto muito da cidade de São Paulo. Eu sempre tive amor pelos paulistanos e pela cidade de São Paulo. E sempre eu dizia, não só ali no Ibirapuera, não só na Avenida Paulista, não só no Horto, no Jardim da Aclimação, não só nos locais assim na Serra da Cantareira, né? Na Pedra Grande, quando a gente fazia as caminhadas, essa questão do respeito, do amor, do equilíbrio. É esse equilíbrio que nós trazemos pela vida toda, caros irmãos. Saber trabalhar os impulsos nervosos, a raiva, a insegurança, o medo, o orgulho, o ódio. Não ter ódio. Em vez de cultivar o ódio, fazer o contrário, cultivar o amor. Erich Fromm fala muito bem isso em seu livro, em que o grande filósofo, antropólogo, filósofo Erich Fromm, sobre amor e ódio, né? Amor e ódio caminham juntos. Quem ama, na mesma intensidade que ama, odeia. Se aquele amor não for cultuado, não for valorizado, não houver aquele aconchego, aquele respeito, se houver ofensas, mágoas, ressentimento, se transforma em ódio, né? É como questão de vida e morte, caminham juntos, bem próximos, não é mesmo? Então vamos, caros irmãos, desenvolver dentro de nós essa questão do amor incondicional, o amor fraternal por todos, não só pelo nosso grande amigo, o Criador, Deus, os arcanjos, todos, enfim, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa eterna Mãe, mas pela Mãe Natureza, pelas plantas, flores, pássaros, saber ouvir o canto dos pássaros, saber parar para ver a lua, a beleza da lua em nossas vidas, saber parar para olhar o sol. Sim, mas o sol, caros irmãos, pelas manhãs, como eu faço, sim, eu fico olhando o sol, mas às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ali no mirante aqui de Taubaté. Temos aqui o mirante, que é lindo, um local de natureza maravilhoso. E nesse momento, 6 horas, 7 horas da manhã, é tranquilo, você pode olhar para o sol e agradecer a energia do avô sol. Agradecer aquela energia que venha sobre você e transmita muito, muito, assim, muito equilíbrio, muita força e proteção. Por isso que hoje eu vim aqui no programa com a cor laranja, que é a cor preferida dos indianos, que traz tudo de bom, de equilíbrio, de força, proteção. Então, agradecer a energia da Mãe Água, a energia da Mãe Lua, a energia da Mãe Natureza, a nossa vida, e agradecer a nossa família. Nós estamos aqui, tudo isso é passageiro, tudo isso é um momento que estamos vivendo, mas saber abrir os braços para abraçar seus filhos, seus netos, seus amigos, seus vizinhos, e não cultivar ódio, mas cultivar o amor fraternal. Caros irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero agradecer ao nosso colega e amigo da técnica, o grande filósofo Douglas Jefferson, e agradecer a todos vocês que estão em sintonia conosco e cada vez mais contribuindo para o nosso programa, para que ele seja realmente em busca de um mundo melhor, um mundo mais digno, em que as pessoas se amem, se protejam. Muito obrigada,
Que Deus nos ilumine nessa semana e que possamos ter dentro de nós, na nossa essência, cada vez mais amor, muita paz e muito amor no coração. Até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja.